Olá pessoal! Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que é passada dos pais para os filhos, conhecida como hereditária. É caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos no sangue, tornando-os parecidos com uma foice. Essas células têm a sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. A hemoglobina, que transporta o oxigênio e dá cor aos glóbulos vermelhos, é essencial para a saúde de todos os órgãos do corpo. Essa condição é mais comum em indivíduos de raça negra. No Brasil, representam cerca de 8% dos negros, mas devido à imensa miscigenação historicamente ocorrida no país, pode ser observada também em pessoas de raça branca ou parda. Sintomas: a anemia falciforme pode se manifestar de forma diferente em cada pessoa. Uns têm apenas alguns sintomas leves, outros podem apresentar um ou mais sinais. Os sintomas geralmente aparecem na segunda metade do primeiro ano de vida da criança. A crise de dor é o sintoma mais frequente da doença falciforme, causado pela obstrução de pequenos vasos sanguíneos pelos glóbulos vermelhos em forma de foice. A dor é mais frequente nos ossos e nas articulações, porém pode atingir qualquer parte do corpo. Essas crises têm duração variável e pode acontecer várias vezes ao ano. Geralmente são associadas ao tempo, infecções, período pré-menstrual, problemas emocionais, gravidez ou desidratação. Síndrome da mão e pé. Nas crianças pequenas, as crises de dor podem acontecer nos pequenos vasos sanguíneos das mãos e dos pés, causando inchaço, dor e vermelhidão no local. Infecções. As pessoas com doença falciforme têm maior propensão a infecções e, principalmente as crianças, podem ter mais pneumonias e meningites. Por isso, elas devem receber vacinas especiais para prevenir essas complicações. Ao primeiro sinal de febre, deve-se procurar o hospital onde é feito o acompanhamento da doença. Isto certamente fará com que a infecção seja controlada com mais facilidade. Feridas na perna, também conhecidas como úlceras, ocorrem mais frequentemente próximo aos tornozelos a partir da adolescência. As úlceras podem levar anos para cicatrizar, se não forem bem cuidadas no início do seu aparecimento. Para prevenir o aparecimento das úlceras, os pacientes devem usar meias grossas e sapatos. Sequestro do sangue no baço. O baço é o órgão que filtra o sangue. Em crianças com anemia falciforme, o baço pode aumentar rapidamente por sequestrar todo o sangue, e isso pode levar rapidamente à morte por falta de sangue para os outros órgãos, como o cérebro e o coração. É uma complicação da doença que envolve risco de vida e exige tratamento emergencial. Diagnóstico. A detecção é feita através do exame eletroforese de hemoglobina. O teste do pezinho, realizado gratuitamente antes do bebê receber alta da maternidade, proporciona a detecção precoce de hemoglobinopatias, como a anemia falciforme. Tratamento. Quando descoberta a doença, o bebê deve ter acompanhamento médico adequado baseado num programa de atenção integral. Nesse programa, os pacientes devem ser acompanhados por toda a vida por uma equipe com vários profissionais treinados no tratamento da anemia falciforme, para orientar a família e o doente a descobrir rapidamente os sinais de gravidade da doença, a tratar adequadamente as crises e a praticar medidas para sua prevenção. Complicações. A maioria das pessoas com anemia falciforme desenvolve aumento do tamanho do baço durante a infância, porque as células falciformes ficam aprisionadas no baço. Quando a pessoa atinge a adolescência, o baço está com frequência tão lesionado que encolhe e para de funcionar.
Como o baço ajuda a combater infecções, as pessoas com anemia falciforme são mais propensas a desenvolver pneumonias pneumocócica e outras infecções. Infecções, especialmente as virais, podem reduzir a produção de glóbulos vermelhos, de maneira que a anemia se torna mais grave. O tamanho do fígado pode aumentar de modo progressivo ao longo da vida e, frequentemente, se formam cálculos biliares a partir do pigmento produzido pela fragmentação dos glóbulos vermelhos. O coração geralmente aumenta, e um coração aumentado é menos eficaz para bombear sangue para o corpo, o que leva possivelmente à insuficiência cardíaca. Sopros cardíacos também são comuns. Crianças que sofrem de anemia falciforme costumam ter um tronco relativamente curto, mas braços, pernas, dedos das mãos e dos pés compridos. As alterações dos ossos e da medula óssea podem provocar dores nos ossos, especialmente nas mãos e nos pés. Podem ocorrer episódios de dor nas articulações acompanhados por febre e a articulação do quadril pode ser danificada a ponto de precisar ser substituída. Circulação ruim na pele pode causar úlceras nas pernas, sobretudo nos tornozelos. Jovens do sexo masculino podem desenvolver ereções persistentes e com frequência dolorosas. Episódios de priapismo podem danificar permanentemente o pênis, de modo que o homem pode ficar incapaz de ter ereções. O bloqueio dos vasos sanguíneos pode provocar acidentes vasculares cerebrais que lesionam o sistema nervoso. Nos idosos, a função pulmonar e a renal podem se deteriorar. Prevenção. As pessoas que têm anemia falciforme devem tentar evitar atividades que reduzam a quantidade de oxigênio no sangue e procurar ajuda médica imediata, mesmo quando apresentarem doenças de menor relevância, como, por exemplo, infecções virais. Uma vez que as pessoas correm mais risco de infecções, elas devem receber vacinas. As crianças normalmente tomam penicilina por via oral a partir de 4 meses até os 6 anos de idade. Alguns medicamentos podem ajudar a controlar a anemia falciforme. Por exemplo, a hidroxiureia aumenta a produção de uma forma da hemoglobina encontrada principalmente em fetos e que diminui a quantidade de glóbulos vermelhos que adquirem a forma de foice. Dessa forma, ela reduz a frequência das crises falciformes e da síndrome torácica aguda. Controle da anemia. É indicada a administração de folato, uma vitamina que ajuda o corpo a fabricar novos glóbulos vermelhos. Pode-se administrar transfusões de sangue para corrigir a anemia. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!